A gente vai estar fazendo a fixaçãozinha do conteúdo que a gente já trabalhou para estar resolvendo a atividade avaliativa. Então, é só uma breve explanaçãozinha para vocês fixar esse conteúdo. A gente vai ver algumas questões sobre número atômico, que é isso que eu cobrei na atividade avaliativa. A gente acabou de ver o que é um número atômico, né? Que ele é simbolizado pela letra Z, que vai corresponder à quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo de determinado elemento químico. Então, se eu vinha na questão dizendo que o elemento tem 22 prótons, qual é seu número atômico? Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Então, obviamente, vai ser o mesmo número. Por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1. O que significa que ele possui somente um próton em seu núcleo atômico. O que é o próton? O próton são as cargas positivas, né, que a gente viu. Os elementos eles estão listados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, que geralmente aparece acima do elemento, como mostrado abaixo, né? Não deu para me colocar a tabela aqui, né? Então, veja que o primeiro elemento é o hidrogênio. Então, tem o hidrogênio, seu número atômico é 1. Aí temos o hélio, que é 2. Aí o lítio, 3. E assim sucessivamente, né? Que a gente viu que a tabela periódica está organizada de acordo com o número atômico dos elementos, que é em ordem crescente, ou seja, começa do 1 e vai até... que é o 118, né? Que são 118 elementos na tabela periódica. Mesmo aqui, ó, temos aqui a tabela periódica, ó, mesmo ali temos o hidrogênio, número atômico 1, que está em cima, né? O alumínio, número atômico 13. Então, ó, a gente tem mesmo aí, né? O hidrogênio, número atômico 1. O lítio, 2. Perdão, o hélio 2, o lítio 3, berílio 4, o bromo 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10, sódio 11 e assim sucessivamente. Exemplo 1 mesmo aqui. Qual o número de massa de um átomo de cálcio? Cálcio é simbolizado por Ca, então C maiúsculo e o Azinho minúsculo. Então, o seu número atômico é 20 e temos 20 nêutrons. Então, qual será o número de massa? Então, a massa é igual ao número de prótons com números de nêutrons. Então, a massa, se meu número de prótons é 20, meu número de nêutrons também é 20, então, meu número de massa será 40. Se eu viesse na questão dizendo que meu átomo tinha... meu número de massa era 40, meu número de nêutrons 20, qual seria o meu número de prótons? Então, vocês iam subtrair, né? Que seria 20. Então, ó, o número de massa está simbolizado pela letra A maiúscula, o número de prótons pela letra Z e o número de prótons pela letra N. Elemento químico. O que é um elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, mas a menor parte é apenas um átomo. Para identificar um elemento químico fora da tabela periódica, costuma-se colocar o símbolo do elemento no centro, número de massa na parte superior e o número atômico na parte inferior. Então, a gente coloca o símbolozinho do elemento, colocamos seu número de massa na parte superior e o número atômico na parte inferior. Digamos que a gente tem o cálcio, seu número de massa seja 20, seu número atômico 10. Então, eu vou lá, coloco Ca na parte superior, coloco 20, na parte inferior 10. Então, eu estou representando o meu símbolo. Cada elemento químico é representado por um símbolo. Em geral, o símbolo do elemento deve ser a letra inicial do seu nome, em letra impressa maiúscula. Geralmente é a inicial do nome do elemento, né? Carbono. É o símbolo C maiúsculo. Hidrogênio, o H maiúsculo. Só que tem algumas exceções, né? A gente viu no caso do fósforo, que é P. Do potássio, que é K. Então, nem sempre vai ser a mesma letra, porque esses elementos, eles são de acordo, acho que é o grego ou o latim, perdão, eu não me recordo direito.
Mesmo aqui temos alguns exemplos de alguns símbolos químicos. Ó, como eu falei, o hidrogênio, H maiúsculo, flu, oxigênio, iodo, carbono, nitrogênio, boro. Todos são a letrazinha inicial do seu nome, né? E todas maiúsculas. Aí temos o cobalto. Cobalto representado por duas letras. Então, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Crômio, cobre, né? Césio, cálcio, cloro. Aí, a gente viu isso bem no início do capítulo 1, que vem falando dos estados físicos da matéria. Mas acho que eu coloquei até uma questãozinha na atividade que vem falando isso. Então, a gente tem ela em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Exemplo da água no estado sólido é os cubinhos de gelo, né? Estado líquido, a água mesmo que sai da torneira e tudo. Gasoso, ela tá em forma de vapor, né? Que é a precipitação nas nuvens, né? Quando vai chover, que o ciclo da água, né? A gente vê, né? Que ela evapora quando chega nas nuvens. Acontece a precipitação e acontece a chuva. Então, quando ela evapora, ela tá na forma de vapor. Aí as mudanças, né? A gente tem do estado sólido para o estado líquido. A solidificação, né? Perdão, a fusão. Aí do líquido para o sólido, a solidificação. Do gasoso para o líquido, liquefação. E do líquido para o gasoso tem uma vaporização, né? E na vaporização a gente tem a ebulição, a evaporação e a calefação. A gente viu mais a ebulição e a evaporação. Que a ebulição acontece de uma forma lenta. Exemplo, né? Quando a gente coloca água para ferver, a gente está proporcionando, né? Está acelerando isso. A evaporação já é um processo mais lento e natural. Que é um exemplo, é a roupa secando no varal, que acontece de uma forma natural. A gente não está intervindo ali. E assim a gente chega ao final da nossa apresentação. Isso é só uma explanação do conteúdo, relembrando, para que vocês possam estar resolvendo a atividade.